Bom, queridos, estamos de volta e, como eu disse, nós vamos hoje meditar de que maneira nós podemos melhorar o mundo em que vivemos, né? Como tornar o mundo melhor, ou seja, como tornar o mundo, na verdade, menos pior, menos pior. Podemos ter esperança por um mundo melhor? O que é que você acha? O que é que você tem a dizer a respeito disso? Você tem esperança em um mundo melhor, em viver dias melhores? Vamos ver, por exemplo, o que é que a Bíblia vai nos dizer a respeito disto. Lá em 1 João 5,19, por exemplo, a Bíblia vai dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha só o que a Bíblia diz aí em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa essa expressão, jaz no maligno? O mundo inteiro jaz no maligno. Isso quer dizer que o mundo inteiro está debaixo do poder do maligno, de um poder maligno, do poder de Satanás, do poder do diabo. Inclusive o próprio diabo vai dizer lá em Mateus 4, versículo 8, quando o diabo leva Jesus a um monte, né, muito alto. E chegando neste monte, ali em Mateus 4, versículo 8, o diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e também a glória deles. E ele vai fazer a proposta para Jesus dizendo: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo isto te darei. Por que ele diz isso? Tudo isto te darei. Com certeza, porque todos os reinos do mundo, principalmente naqueles dias, estavam sob o seu domínio. Estava sob o domínio do diabo, do domínio de Satanás. Por isso ele diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Depois de mostrar todos os reinos do mundo a Jesus. 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está debaixo de um poder maligno, poder de Satanás. 1 João 3, versículo 8. Também vai dizer: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o mundo está regido por esse poder maligno. Então podemos ter esperança por um mundo melhor? Se temos esperança por um mundo melhor, o que fazer para o mundo se tornar melhor? Ou seja, para o mundo se tornar cada vez menos pior. Um mundo que está... tem como se tornar um dia melhor? O que é que você acha? Um mundo que está aí sob o domínio do diabo, sob o domínio maligno. Esse mundo tem como melhorar? Tem como se tornar menos pior? Olha o que diz o próprio Jesus em Mateus 24, no versículo 4. Nós muitos, e certamente de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou o que você acha? Ele realmente está em decadência e não tem como fazermos nada para que esse mundo um dia venha se tornar um mundo melhor para se viver? Queridos, na verdade o mundo, ele entrou em decadência desde quando? Desde o pecado de Adão. Quando Adão e Eva pecam ali no Jardim do Éden, o mundo ele vai entrar em decadência a partir daquele momento. E a partir daquele momento as coisas só tendem a piorar. Quais as consequências que trouxe então aquele ato de desobediência de Adão e Eva? A morte, que passou a reinar sobre todos os seres, inclusive os animais também. Mas para você ter uma ideia, Deus nos fez para sermos eternos. Deus não nos fez para morrermos. O paraíso era para ser aqui ainda, nesta terra. Não era para ver um outro lugar para irmos. Aqui já era o reino de Deus estabelecido para que o homem vivesse eternamente. Mas por conta da desobediência, o que acontece? O homem passa então a morrer, experimentar a morte. E aí,
O que acontece também como consequência desse ato de desobediência de Adão? O homem passa a ter sentimentos ruins, o homem passa a ver a sua própria nudez, e um começa a sentir vergonha do outro ali naquele momento. Caim passa contra o seu irmão Abel e o mata, e assim toda a descendência de Adão entrou em uma depravação total do gênero humano. Então todos se tornaram pecadores. E o que acontece? O que aconteceu? Ficaram destituídos da glória de Deus. É o que vai dizer lá em Romanos 3:23. Romanos 3:23 vai dizer: porque tu é a massa a nível de mundo, esses vão estar destituídos da glória do Senhor. E por isso o mundo, infelizmente, ele não tem como melhorar quando ele está afastado, carecendo da glória de Deus, mas não quer essa glória para a sua vida, para si. Nós precisamos voltar à comunhão com Deus através de quem? Do seu próprio Filho, próprio Jesus, na obediência a Jesus, obediência à palavra. Romanos 5:19 vai dizer assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas assim também, por meio da obediência de um só homem, Jesus, muitos irão se tornar justos, abençoados, bem-aventurados, felizes. Então o mundo, ele não vai se tornar, às vezes, como eu estou dizendo aqui, melhor, porque o homem, ele se tornou mal. O homem se tornou mal. E esse homem, ele se degrada a cada dia, ele piora a cada dia. Não há uma melhora, pelo contrário, há uma degradação do caráter humano. Podemos não melhorar o mundo inteiro. Por isso que nós estamos falando aqui, pode sim, o nosso ambiente que estudamos, seja na faculdade, aonde for, nós não podemos melhorar o mundo inteiro, mas você pode ter certeza que você pode melhorar muito a sua vida, o mundo em que gira ao seu redor. De que forma? Queridos, aquele que tem Jesus, ele torna o mundo ao seu redor muito melhor. Muito melhor. Agora, imagine um homem sem Jesus, a vida desta pessoa, ela vai se tornar cada vez pior, porque o homem está em uma degradação total. Ele caminha para o pior. Quando ele tem um encontro com Cristo, com o Filho de Deus, ele resgata a eternidade. Ele vai morrer fisicamente, mas ele não vai morrer espiritualmente. O espírito dele vai viver eternamente ao lado de Deus. Mas o homem que morre sem Jesus, ele morre fisicamente e também morre espiritualmente. Ele deixa de existir. Ele vai para o inferno. Então, como será o homem nos últimos dias, antes de Jesus vir? Como será o homem sem Jesus nesses últimos dias, nos últimos tempos? A gente vai ter uma ideia aqui em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, que vai estar falando assim. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha só a recomendação que o apóstolo Paulo dá ali para aquele jovem Timóteo que estava pastoreando naqueles dias. Foge também destes. Estes podem até ter a forma de piedade, mas nega, entretanto, a fé, nega o poder de Deus. Então fuja também destes, Timóteo. Homens caluniadores, implacáveis, sem domínio de si, desobedientes aos pais, arrogantes, jactanciosos, egoístas, avarentos, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí Paulo manda então Timóteo fugir destes, mas estes aí são justamente aqueles que não têm Jesus, meu irmão. Como será o homem sem Jesus nos últimos tempos? São esses aí. É por isso que a maldade a cada dia ela se multiplica, ela avança. Antigamente, eu ainda sou desse tempo que você discutia com a pessoa na rua, um prometia até bater no outro, quebrar a cara do outro, dar um murro no outro. Hoje em dia você não pode nem olhar direito para um, que se ele não gostar ele já quer lhe matar no outro dia. Se você fizer algo, aí então você já está encomendando a sua morte. A maldade está se multiplicando, a maldade está aumentando de uma forma terrível. Jesus disse que é o princípio das dores, mas presta atenção, esse princípio das dores a gente já pode estar vivenciando o fim dele. É o princípio das dores. Jesus disse, olha, ainda não é o fim, apenas o princípio das dores e logo em seguida eu voltarei. Mas nós podemos já estar vivenciando o final do princípio das dores. E muitos de nós às vezes estamos pensando que estamos no início do princípio das dores. Jesus pode voltar a qualquer momento. A volta de Jesus está iminente. A qualquer momento Jesus pode voltar. E como é que você está? Como está a sua vida? Você tem feito o mundo se tornar um mundo melhor ao seu redor? Eu não estou falando do mundo inteiro, porque a Bíblia vai dizer lá em 1 João 5,19 que o mundo inteiro, esse jaz no maligno. Esse está debaixo de um poder maligno. Não tem como o mundo inteiro melhorar, porque o mundo inteiro está debaixo de um poder maligno, o poder de Satanás. Mas o mundo que está ao seu redor, como é que está a sua vida? Como é que você tem gerenciado o seu mundo? Você tem vivido realmente com Cristo? Você tem vivido Jesus na sua vida para transformar o seu mundo em um mundo melhor? Ou você tem vivenciado um mundo sem Jesus? Só na teoria. Quando você vive Jesus na prática, realmente as coisas mudam para melhor. O mundo ao seu redor vai se tornar um mundo melhor. Se queremos vivenciar um mundo melhor, a mudança, ela tem que acontecer primeiramente em quem? Em nós, e não nós devemos estar esperando que essa mudança aconteça nos outros. Muitas vezes, queridos, não experimentamos um mundo melhor porque nós estamos esperando o outro mudar. Agora, essa mudança tem que acontecer primeiro em você, em mim, para que através de nós Jesus possa transformar e mudar e melhorar o mundo que está ao nosso redor. Através de nós as outras pessoas vão ser impactadas, as outras pessoas vão ser tocadas. Então, se queremos vivenciar um mundo melhor, que essa mudança aconteça primeiramente em nós, em mim e em você, para que o mundo ao nosso redor possa realmente se tornar um mundo melhor. Não espere no outro, não espere pelo outro, mas primeiramente aconteça essa mudança em você. Podemos até não conseguir melhorar o mundo inteiro, como eu disse, mas podemos melhorar o mundo que está ao nosso redor. De que forma? Praticando o bem, principalmente crendo e recebendo Jesus como Senhor na sua vida, obedecendo os ensinamentos de Jesus, obedecendo a palavra de Deus. Você vai tornar o seu mundo muito, muito, muito melhor. Quando você deixar de viver um mundo para si, para viver um mundo para Deus, o seu mundo vai se tornar um mundo melhor. Faça aquilo que está na palavra, pratique para você ver. Experimente. Por exemplo, Jesus vai dizer lá em Lucas 6, versículo 31. Ele vai dizer assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Lucas 6, 31. Como quereis que os homens vos façam, assim também fazei-o vós a eles. Ou seja, o bem que eu quero que as pessoas me façam, eu devo fazer também esse mesmo bem a eles, a essas outras pessoas. O mesmo bem que eu quero que as pessoas me façam, eu devo fazer também a elas. Ou você só quer o bem para si e o mal para os outros? Aí você vai se tornar o seu mundo péssimo, um mundo cada dia pior. Quando você só busca o bem para você e não busca o bem para o seu próximo,
para aqueles que estão ao seu redor, você vai tornar esse mundo cada vez pior. Mas se você quer um mundo melhor, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. É o que Jesus está dizendo. Vamos obedecer a palavra de Deus, vamos obedecer os ensinamentos de Jesus, que com certeza você vai ver o seu mundo transformar. O seu mundo vai melhorar. Lucas 6,31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Devemos, inclusive, lutar contra a nossa própria natureza. Porque a nossa natureza é ruim, a nossa natureza é má, a nossa natureza é uma natureza decaída pelo pecado. O homem tem uma natureza ruim. Por si só, o homem ele é mau. O próprio Paulo ele vai dizer isso lá em Romanos 7, versículo 18, quando ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha o que Paulo diz. O querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Você pode estar querendo o bem, mas você não está tendo força para efetuá-lo. Por quê? Porque em nós, na nossa carne, como diz Paulo aí em Romanos 7,18, em mim, na minha carne não habita bem algum. Então eu preciso fazer um esforço de estar sempre em contato com a palavra de Deus, sempre em comunhão com Deus, sempre vivenciando esta proximidade, esta comunhão com o Senhor, para que eu tenha força para que o bem que até eu desejo fazer, eu possa realmente fazê-lo, mas não fazer o mal que eu não desejo. E Paulo tinha esse conflito aí nele. Mas Paulo fazia o mundo ao seu redor um mundo melhor, porque ele praticava o bem. Mesmo com toda a dificuldade que nós temos que lutar contra a nossa natureza carnal, que não é boa. A natureza carnal do homem é inclinada para o mal, para fazer o mal às outras pessoas. Mas se nós nos aproximarmos cada vez mais e a cada dia de Deus, nós vamos tentando mortificar esses desejos ruins, esses desejos que procedem da nossa natureza decaída. De que forma iremos lutar contra a nossa própria natureza? Nos fortalecendo em Deus, nos enchendo cada vez mais do seu próprio Espírito, do Espírito Santo. Efésios 5,18 vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você tem procurado encher-se do Espírito de Deus? Ou você está se embriagando com vinho, se embriagando com os prazeres dessa vida, com os prazeres carnais? Eu não sei qual seja a sua embriaguez, mas a única coisa que você não está se embriagando talvez seja do Espírito de Deus. Apesar que a Bíblia não fala esse termo, se embriagar do Espírito, mas fala enchei-vos do Espírito. Eu não sei do que você está se enchendo. Com certeza, por mais que você se encha das coisas deste mundo, seja vinho, prazeres, seja lá o que for, você vai continuar vazio. Porque o lugar que está aí, vazio dentro de você, só vai ser preenchido com o Espírito de Deus. Por isso a palavra de Deus diz, em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, Espírito de Deus. Sabe por que nós devemos nos enchermos do Espírito? Como eu disse, os desejos que habitam na nossa carne são maus. Como Paulo mesmo diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, porque o querer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Por isso nós devemos nos enchermos do Espírito de Deus. Não fique se enchendo de qualquer outra coisa, mas procure se encher do Espírito. Você vai ter força para fazer do seu mundo, o mundo que está ao seu redor, em um mundo melhor. Em Gálatas 5, versículo 17, a palavra de Deus também diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5,17 está dizendo aí, com todas as letras, com todas as palavras, bem claro, que há uma luta no nosso interior. Uma luta, a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Qual é o nosso querer?
é fazer o mal, meu irmão. Nós somos tendenciosos a querer sempre fazer o mal, mas quando nos enchemos do Espírito de Deus, esse Espírito, o Espírito Santo, ele luta contra os desejos da nossa carne e vence. Mas vai vencer se nós estivermos nos alimentando a cada dia espiritualmente, buscando a face do Senhor, buscando a presença de Deus, buscando essa intimidade com o Senhor. Se nós nos alimentarmos das coisas que há no mundo, aí essa luta, quem vai vencer é a carne. Nós vamos fazer coisas que muitas vezes nem desejaríamos fazer, mas quando nós viemos já fizemos. Mas se você quer sempre vencer espiritualmente, encha-se do Espírito. Você quer ter um mundo melhor? Você quer que o mundo ao seu redor seja sempre um mundo melhor, melhore, se transforme para melhor? Você deve buscar em Deus essa melhor. Você não, como eu disse, você não vai conseguir mudar o mundo inteiro para o mundo se tornar melhor. Mas se cada pessoa buscasse melhorar o mundo ao seu redor, o mundo seria outro. Mas infelizmente são poucos aqueles que se aproximam de Deus e querem viver uma vida realmente comprometida com a palavra do Senhor. Então, como é que eu posso tornar o mundo ao meu redor em um mundo melhor? Nós vamos continuar aqui meditando na palavra. Eu não vou trazer sabedoria humana aqui para você, não vou trazer palavras bonitas, mas eu vou trazer a palavra de Deus para que você torne o mundo ao seu redor em um mundo melhor. Tá certo? Colossenses 3, versículo 13, vai dizer que devemos suportar uns aos outros e perdoar também uns aos outros. E caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então Colossenses 3, versículo 13, diz que devemos suportar uns aos outros. Você quer tornar o mundo melhor? Suporte as pessoas. Você não quer que as pessoas também lhe suportem? Ou você só quer que elas lhe suportem, mas você não quer suportar ninguém? Se você não suporta ninguém, na hora que você precisar ser suportado, ninguém também vai querer lhe suportar. Mas é fácil nós querermos ser suportados, mas na hora que é para suportar alguém, a gente não suporta. Colossenses 3,13, a palavra de Deus está dizendo: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Você quer tornar o mundo ao seu redor melhor? Leve as cargas também dos outros. Não espere que as pessoas fiquem levando somente as suas, mas procure também dividir o peso que está sobre o ombro do seu irmão, sobre o ombro da outra pessoa. Gálatas 6, versículo 2 vai dizer isso: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe por que a nossa vida se torna às vezes ruim, chata e cada vez pior? Porque nós só queremos viver para nós, meu irmão. Nós queremos viver só para o próprio eu e não para Deus. E quando a Bíblia exorta aqui, levai as cargas uns dos outros, a Bíblia em outras palavras está dizendo: viva para o outro, viva mais para o outro do que para você, cuide do outro, viva a cuidar mais do outro. Sabe por quê? Quando você vive a cuidar mais do outro, Deus cuida de você. Quando você se preocupa mais com o outro, é Deus quem vai se preocupar com você. Mas quando nós vivemos para nós mesmos, nós tiramos essa preocupação de Deus se preocupar com cada um de nós, porque você está vivendo só para você. E o próprio Jesus disse que não veio a este mundo para ser servido, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Filho de Deus, ele não veio aqui para ficar sendo bajulado, servido. Não, ele veio para servir. Até hoje ele serve. Até hoje Jesus nos serve no sentido de cuidar de nós, atentar para os nossos pedidos. Mas isso que aqueles que têm comunhão com Ele, aqueles que o receberam como Senhor em suas vidas, como Salvador. Então, se você quer tornar o seu mundo, o mundo ao seu redor, em um mundo melhor, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É como está aí escrito em Gálatas 6, no versículo 2.
Olha o que diz também Mateus 5, versículo 43. Olha só o que diz aqui, para que você tenha um mundo melhor, para que você melhore o mundo que está aí ao seu redor. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vou dar uma pausa aqui. Em Mateus 5,43, Jesus está dizendo, ó, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? Lá no Antigo Testamento, aos antigos, antes de mim, amarás o teu próximo, né? Amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Só que na nova aliança, em Jesus, tempo da graça, que fomos alcançados pela graça de Deus, se você continuar vivendo assim, amando só apenas o teu próximo, o teu irmão, e odiando aquele que se levanta como teu inimigo, você não vai vivenciar um mundo melhor. Aí Jesus continua no versículo 44. No versículo 43 ele diz, olha, foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha só como Jesus aí agora modifica. Você quer ter uma vida melhor, você quer ter uma vida abençoada, você quer fazer o mundo ao seu redor se transformar em um mundo melhor. Jesus está dizendo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Para quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê, queridos? Porque Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos, é o que Jesus conclui aí dizendo. Então eu não vou conseguir fazer um mundo melhor, o meu mundo aqui melhor, o mundo que está ao meu redor melhor, se eu continuar odiando os meus inimigos, desejando o mal para aqueles que me perseguem. Eu só vou fazer a minha vida cada vez pior. Eu só vou fazer com esta atitude o mundo ficar ao meu redor cada vez pior, as coisas ruins, as coisas negativas, eu vou conseguir atraí-las para mim, se eu não vivenciar a palavra de Jesus em minha vida. Se eu continuar naquele mandamento antigo, amando só apenas o meu próximo, aquele que eu gosto, e odiando aquele que é meu inimigo, eu vou atrair coisas ruins. Sua vida nunca vai melhorar, o mundo que está ao seu redor vai se tornar cada vez pior. Mas se você cumpre a palavra, amando os seus inimigos e orando até por aqueles que estão te perseguindo, desejando o seu mal, você vai se tornar filho do Pai Celeste, como diz Jesus aí em Mateus 5, 44 e 45. Então torne o seu mundo melhor cumprindo aquilo que está na palavra de Deus, cumprindo aquilo que o próprio Jesus está nos ensinando que devemos fazer. Mateus 6,19 também, Jesus vai dizer que se nós queremos ter vida em abundância, uma vida melhor e um mundo ao nosso redor melhor, não devemos acumular tesouros aqui sobre essa terra. E ele diz isso aí em Mateus 6,19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde é que está o teu tesouro, meu irmão? Aonde está o teu tesouro? Infelizmente o tesouro para muitos está nas coisas dessa terra, está nas posses, está nos bens. O tesouro para muitos está no dinheiro, no possuir, no ter, cada vez mais. E Jesus diz, aonde está então o teu tesouro, ali está também o teu coração. Mas se o teu tesouro está nas coisas lá do alto, em fazer a vontade de Deus, em cumprir rigorosamente aquilo que Deus quer que você cumpra. E qual é o desejo de Deus? Qual é o mandamento de Deus? É amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você vive desta forma, além de você tornar o seu mundo cada vez melhor, você vai estar agradando a Deus. E ali está o teu tesouro. E aonde está o seu tesouro, também está o seu coração. Você está ajuntando para si
tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. É o que diz Jesus em Mateus 6,19. Queridos, tenha um mundo melhor fazendo a vontade de Deus. Efésios 4,32 vai também dizer: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Se nós queremos um mundo melhor, nós devemos ser benignos para com os outros, devemos ser compassivos, devemos perdoar uns aos outros. Como é que você quer ser perdoado pelas suas falhas, pelos seus erros, se você não tem capacidade de perdoar aquele que muitas vezes te ofende, aquele que já te ofendeu? Você quer que Deus te perdoe? Perdoe também. Lá em Mateus 6, depois da oração do Pai Nosso, Jesus vai justamente condicionar. Ele vai dizer: olha, se vós não perdoardes uns aos outros, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará também as vossas ofensas. Em Mateus capítulo 6, depois da oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer isso. Inclusive na própria oração do Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar a orar assim: Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm nos ofendido. Se você não tem perdoado, você está pedindo a Deus na oração do Pai Nosso para que Deus também não lhe perdoe, porque você está condicionando: perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, assim como temos perdoado aquele que nos tem nos ofendido. Então perdoe para você também receber o perdão de Deus. Agora eu quero fazer aqui uma observação, veja bem. Se você quer que o mundo ao seu redor melhore, seja um mundo melhor, se nós queremos isso, nós devemos deixar o quê? De praticar aquelas obras que não vêm de Deus. Nós devemos deixar de praticar as obras da carne para praticar as obras do Espírito de Deus. Lá em Gálatas 5,19 vai justamente numerar quais são essas obras da carne, que infelizmente muitos praticam, a maioria, né, os que vão passar pela porta larga, uma minoria vai passar pela porta estreita, que estão praticando as obras do Espírito. Mas a palavra pregada é para que você, que esteja praticando obras da carne, você possa praticar as obras do Espírito, entregando a sua vida para Jesus, para que o mundo ao seu redor, ele se torne em um mundo cada vez melhor. Gálatas 5,19 vai dizer assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só, além de você tornar a sua vida ruim, a sua vida vai se tornar um caos, o mundo ao seu redor vai se tornar cada vez pior. Ainda a palavra de Deus está dizendo aqui, ó: a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora, se você quer, meu irmão, que sua vida ao seu redor se torne uma vida melhor, uma vida próspera, uma vida abençoada, você precisa praticar o que está no versículo seguinte, Gálatas 5,22, que vai falar justamente sobre os frutos do Espírito. É a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quais são os frutos do Espírito para que você transforme o seu mundo em um mundo melhor? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você praticar essas coisas, você vai transformar a sua vida
você vai transformar o mundo ao seu redor em um mundo muito melhor. Se você praticar o amor, a alegria, são frutos do Espírito. Se você vivenciar a longanimidade, que é a paciência para com os outros, a benignidade, a bondade, se você praticar a fidelidade, mansidão e ter o domínio próprio, porque você tem o Espírito de Deus habitando em você, porque você entregou a sua vida para Jesus, você vai viver um mundo melhor. Melhore o mundo que você vive, é esse mundo aí que está ao seu redor. Por que então que Deus quer o melhor para nós? Para que nós tenhamos vida em abundância. Para que nós possamos ter essa vida em abundância, de acordo com lá em João 10, versículo 10. Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele disse: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então melhore, procure melhorar o mundo em que você vive, o mundo que está aí ao seu redor, porque Deus quer isso para nós. Deus quer que nós melhoremos o mundo que está ao nosso redor, através das nossas atitudes, através da obra do Espírito, através dos frutos do Espírito. Deus não quer ver a nossa destruição, até mesmo do ímpio, daquele perverso, daquele que zomba até da palavra de Deus, daquele que anda desalinhado com a vontade do Senhor, que vive os prazeres do mundo. Deus não tem prazer na morte dessas pessoas. É com pesar que Deus vê, muitas vezes, a morte dessas pessoas, porque Deus quer a salvação de todos. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que diz a palavra de Deus. Em Ezequiel 18, 23, justamente Deus vai dizer isso. Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio, do perverso? Diz o Senhor Deus, não. Desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. O próprio Deus está dizendo aqui, que não tem prazer nenhum na morte do ímpio, na morte do perverso, na morte daquele que vive afastado dele. Deus não tem prazer na morte desse. Diz o Senhor Deus, não. Desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Queridos, o mundo só não está pior porque ainda existem pessoas que guardam o temor de Deus em seus corações. Pessoas que entregaram suas vidas para Jesus e receberam o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para habitar dentro delas. Senão o mundo estaria muito pior. Pessoas que se colocam de joelhos, intercedendo por um mundo que jaz no maligno, por um mundo decaído. O homem com Deus, ele vai sempre evoluir para melhor. Mas o mundo sem Deus, ele vai se tornando cada vez pior. O homem com Deus, ele evolui para melhor. Mas o homem sem Deus, ele se torna cada vez pior. Venha para os braços de Jesus para você se tornar cada vez melhor. Para a sua vida, o mundo ao seu redor se tornar cada vez melhor. Eu vou encerrar deixando aqui Eclesiastes 12, no versículo 13, que vai dizer assim. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha só aí. Eclesiastes 12, versículo 13. Está dizendo de tudo que nós temos ouvido. Você já deve ter ouvido muitas coisas na sua vida. Você já deve ter ouvido, inclusive, muitos ensinamentos, muitas filosofias, muitos ensinamentos humanos, muita sabedoria humana. Mas Eclesiastes 12, versículo 13, o grande rei Salomão escrevendo. E olha que Salomão era uma pessoa vivida, o homem mais sábio que já pisou em toda a face da terra. Abaixo de Jesus, é claro. Estou dizendo na esfera humana. Foi o homem mais sábio que já existiu. E ele diz aqui, olha: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Você quer ter um mundo melhor ao seu redor? Se você quer ter um mundo melhor ao seu redor, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, como diz a palavra, porque isto é o dever de todo homem. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe
a toda a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede aqui na tua presença, por mais um dia de vida, que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas ofensas. Senhor, que o Senhor possa estar ouvindo cada clamor neste momento, de cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ouviu, que o Senhor atente aos seus clamores, aos seus pedidos, que o Senhor possa estar indo ao encontro, socorrendo cada um em suas necessidades. Que o Senhor possa estar nos dando um dia, uma semana abençoada, debaixo da tua graça e da tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.